Salve, salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, amigos, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos ao canal Torres Orgulho. Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Dorival Júnior, tá? Novo treinador do Corinthians, ontem anunciado oficialmente, já tinha fechado o acordo, né? Na última sexta-feira, não estava no comando técnico já contra o Flamengo, mas estava no Maracanã e viu aquele desastre que foi daquela lapada que a gente levou da equipe carioca, né? E ontem foi anunciado oficialmente, já comandou o treino com os jogadores reservas, os jogadores titulares ficaram na parte interna do CT para fazer o regenerativo. Hoje deve treinar o time titular e amanhã já vai estar no comando técnico contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, tá? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho do Dorival, tá? A minha opinião sobre o treinador, se era a minha primeira opção, se não era. Eu poderia falar isso no Banco Mosqueteiro de mais tarde, porém no Banco Mosqueteiro de mais tarde a gente tem que já fazer o pré-jogo, né? E também tem a situação do Augusto Melo, da reprovação das contas, né? E como é que vai ser o futuro do Augusto Melo na presença do Corinthians e o futuro também do Corinthians, tendo as suas contas reprovadas na votação, tá? Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, que é muito importante, tá? Segue a gente em todas as redes sociais. Além de se inscrever aqui, se você puder, por favor, se inscreva no canal do Borel, tá? Vai estar aqui na descrição. Lá eu faço conteúdo sobre futebol em geral. E provavelmente amanhã vai sair uma análise muito legal do jogo de hoje, que vai acontecer às 4 horas entre Arsenal e PSG. Beleza? Sem mais enrolação, bora lá. Dorival Júnior anunciado oficialmente ontem, como eu já havia falado. O técnico teve de último trabalho a seleção brasileira, né, onde ele não foi bem, começou empolgando, vencendo a Inglaterra, empatando contra a Espanha, e depois acaba fazendo uma Copa América bem ruim, bem desastrosa, depois eliminatórias também com resultados até que ok em algumas situações, mas jogos com desempenho muito abaixo. Né, e o último deles, uma goleada para a Argentina de 4-1. Dorival Júnior era a minha primeira opção? Nunca foi a minha primeira opção. Eu sabia que ele ia ser uma das prioridades para o Fabinho Soldado e para o Augusto Melo, porque ele é o único técnico de elite brasileiro que estava disponível, a não ser o Tite, né? E eu acho que o Corinthians tinha a obrigação de ir até o Tite, perguntar, conversar, né? E até chegou num acerto verbal, mas por conta de problema de saúde, o Tite acabou tendo que recuar na negociação e recusar a proposta do Corinthians. E aí o Corinthians foi foco total no Dorival por quase uma semana aí de novela. Pedida alta de salário, a empresa entrou na jogada, colocou uma pedida alta de salário, o Corinthians se assustou, Fabinho Soldado volta para São Paulo sem ninguém, sem o Dorival, depois ele faz as reuniões provavelmente por vídeo e até que fecha logo após o jogo contra o Racing no jantar a contratação do treinador brasileiro, tá? Estava no Maracanã, viu aquela lapada que o Corinthians levou do Flamengo por 4-0. O time completamente apático, com um interino burro, que abriu o time para jogar de peito aberto contra hoje o melhor time do Brasil e da América do Sul, que tem o melhor elenco, que tem talvez o melhor treinador brasileiro, chegando no patamar de melhor brasileiro em atividade de treinador, ainda muito cedo, mas deve estar chegando nesse patamar em breve, e levou aquela lapada. Então, muita gente ficou brincando, né? Não, o Dorival vai desistir, não vai desistir e tal. Não sabia que não ia acontecer, isso é uma brincadeira, por conta da caras e bocas que ele fez após a cada gol do Flamengo. Então, e ontem ele é anunciado oficialmente pelo clube, comandou o primeiro treino e vai estrear amanhã contra o Novo Horizontino. Sobre o Dorival, eu tenho pontos positivos e pontos negativos sobre o treinador, mais positivos do que negativo, por incrível que pareça. Tá? Ele é um treinador que explora muito a base, na minha opinião, não sei se todos pensam assim, mas eu acho que ele dá oportunidade bem para a base. No São Paulo, o zagueiro titular era um jogador da base, o Diego Costa. Ele jogava com dois laterais não da base, mas um lateral da base que era o Wellington, Pablo Maia, e entre outros, dava oportunidade para Rodrigo Nestor e etc. Todos esses jogadores da base do São Paulo. Ele consegue reinventar alguns jogadores, no caso do Alisson, que era um atacante pelo lado que não era produtivo, ele traz para segundo volante, até mesmo para volante, e ele faz o Alisson atingir o alto nível, chegando a ser listado para uma seleção brasileira.
tá? Aí você pode discutir se merecido ou não, mas chegou lá. Então o Dorival ele consegue reinventar alguns jogadores, ele consegue usar a base, então você pode talvez ver o Choca de volta ao time titular, porque a gente pensa assim, o André Ramalho vem falhando todos os jogos que entra, o Félix Torres a mesma coisa, e o Choca falhou uma vez, aquela falha grotesca, e nunca mais teve uma oportunidade. Não sou um fã absoluto do Choca, não sou um fã do jogador, um atleta, acho o Choca um zagueiraço, quem tá a gente comparando ele com o Murilo, não acho. Não acho isso. Mas eu acho que não é justo você dar oportunidade para quem vem falhando toda hora e quem falhou uma vez você escantear como o Ramon fez, tá? Então, pode ser que o Choca volte a ganhar oportunidades, pode ser que o Bidon seja mais lapidado ainda nesse elenco. Você pode achar o Dieguinho que criou uma chance com o Orlando, pode ser que continue ganhando chances, algumas chances com o Dorival, né? Você pode ver o Nicolas, que é um ponta muito habilidoso, pode ser que ganhe alguns minutos com o Dorival durante o ano, nos jogos que você precisa rodar um pouco o elenco, tá? E joga bem com o perfil do Carrilho e o perfil do Garro, quando o Garro estiver disponível. Né? Uma base que a gente tem dos últimos trabalhos do Dorival é que, pensando no elenco que ele tem hoje, ele pode colocar em campo aqui, tá? Hugo Souza, Mateuzinho, aí você escolhe a zaga, se é André Ramalho e Gustavo, se é Choque e Gustavo, não sei. Sempre tem que ter o Gustavo, mas aí você escolhe quem vai jogar com o Gustavo. E o Angileri, tá? Ele sempre joga com dois volantes, então você pode pensar em Martinez e Ranieri, Carrilho e Garro, tá? E na frente, o Memphis e o Yuri. Você pode pensar nisso, aí você pode ver aí se você quiser tirar o Martins, colocar o Alex Santana, você quer colocar o Ranieri na zaga, você quer colocar alguém junto com o Martins, aí você pode fazer essas variações de jogadores aí. Tá, mas esse é o esquema do Dorival, esse 4-4-2 clássico, né? Então, enquanto o Galo não estiver disponível, talvez ele use o Coronado, ou ele possa usar o Bidon junto com o Carrilho na frente e dois caras segurando a onda lá atrás, dois volantes. Não sei. Você pode ter essa percepção e você pode ter essa opinião que ele vai fazer. Pontos negativos, pontos positivos do Dorival é que esse esquema ele consegue variar muito. Então ele vai conseguir fazer o Memphis rodar, não vai ficar fixo na ponta, vai rodar, não vai ficar fixo dentro da área, vai rodar pelo meio também, vai buscar essa bola. Ele vai fazer o Yuri atacar o espaço, ele vai fazer o Garro, quando tiver essa bola, sempre ficar pisando na área, né, que é muito importante isso pro Garro, finaliza bem de fora da área. O Carrilho vai conseguir jogar um pouco aberto ainda, como ele vem jogando com a bola, né, atacando o espaço que ali é o melhor lado do Carrilho, um meia, um volante aberto pelo lado, ou jogando assim vai ser um meia aberto pelo lado, meia direita, né? Vai ser muito importante a gente ter isso. Com o Coronado, talvez ele reinvente o Coronado, talvez ele reinvente o jogador, talvez ele coloque Garro e Coronado juntos. Não sei, em algumas situações pode ser que aconteça com os dois disponíveis, mas sim o Garro, talvez o Coronado ganhe mais chances com o Dorival jogando na sua zona de conforto. Pode ser. Eu quero que todo mundo dê certo no Corinthians, como eu sempre falo aqui. Se todos derem certo, o Corinthians é beneficiado e eu torço pro Corinthians. Então eu torço para todo mundo dar certo. Tá, agora, um ponto negativo, alguns pontos negativos na verdade. O Dorival, ele sempre teve centroavantes que recebem a bola no pé. Caleri, Pedro, já teve lá atrás, se eu não me engano, o André, Balada, sempre jogadores que receberam a bola no pé. Eu não me lembro de cabeça do Dorival ter centroavante de atacar espaço, como é o Yuri. Não sei se ele nunca teve ou se ele nunca teve oportunidade de ter. Não sei se é a preferência dele não ter. Eu acho que ele nunca teve oportunidade de ter um atacante que ataca o espaço como o Yuri. Então pode ser que ele use muito bem. Minha preocupação é, se ele for um cara que gosta de centroavante recebendo bola no pé, o Yuri vai ser muito prejudicado. Porque o Yuri já viu que receber bola de costas não é pra ele. Ele tem que receber bola no espaço. Então minha preocupação é com o Yuri. Como o Yuri vai se adaptar com o esquema do Dorival? Como o Dorival vai se adaptar com o Yuri? Porque se for bola no pé, vai ter que ser o Hector, que tem um bom pivô, que sabe proteger a bola. Entendeu? Então vamos ver o que o Dorival vai fazer com o Yuri. E com o Hector, se ele vai usar o Hector. O Dorival gosta de uns caras abertos. Em algumas situações de variações táticas, ele gosta de um cara aberto. Talvez o Thales ganhe chance, mas aí você perde a sua principal característica do Memphis, que é um segundo atacante, aí você tira o Memphis do jogo, não sei, você coloca o Thales de ponta, você faz um 4-3-3 que não deu certo com o Corinthians esse ano, e não vem dando certo nunca, o 4-3-3.
quando fazem isso, porque na verdade o Memphis tinha que ser um meia jogando. Talvez amanhã, se o Memphis estiver disponível, se o Memphis não tiver dado migué contra o Flamengo e estiver disponível amanhã, talvez ele coloque o Memphis de meia e coloque Yuri e Romero, mas o Memphis tem que ser o meia enquanto o Garro não tiver. Se o Coronado não tá rendendo, o Memphis tem que ser esse meia. Se o Coronado jogar, avança o Memphis para atacante. Então, meus pontos negativos com o Dorival é a preocupação com o Yuri, de jogar no pivô, não é a dele. Aí você tem que colocar o Hector. De gostar bastante de um 4-3-3 em algumas situações. E aí você tem que ver se você vai tirar o Memphis do jogo e vai colocar o Thales. Ou se vai colocar o Memphis de centroavante e vai tirar o Yuri. Que vai abrir o Romero na direita. Não sei. Uma coisa do Dorival. Eu não me lembro dos laterais dele avançar muito. Tá? Pelo menos nos últimos trabalhos de clube. Posso estar falando uma besteira muito grande porque eu não acompanhei 100%. Mas os laterais dele não subiam tanto. Então talvez ele pode segurar muito o Angileri e soltar só o Mateuzinho. Aí a gente tem que ver como é que vai ser durante o jogo. Amanhã a gente vai ter uma noção de como vai ser, pelo menos taticamente. Porque o time vai ser mais ou menos do Ramon. A gente tem que ver como é que vai ser taticamente, a disposição tática. Tá? Então eu tô empolgado. Dorival é um cara muito bom em mata-mata. Outro ponto negativo. O Dorival, quando ele foca em mata-mata, o brasileirão dele é abaixo. A gente tem que ter essa ciência. No São Paulo ele ganhou a Copa do Brasil, focou nas Copas, chegou na semifinal da Sul-Americana. Porém, o mata-mata dele foi muito abaixo. O brasileirão dele foi abaixo. Ele não ganhava fora, foi ganhar fora no último jogo do turno com o São Paulo, provavelmente contra o Bahia. Então, ele foca no mata-mata, no brasileiro, ele acaba esquecendo e o Corinthians demora e o Corinthians não pode passar sufoco no brasileiro de novo. Então esse é um ponto negativo do último trabalho do Dorival em clube. Ele foi muito bem no mata-mata, ganhou um título, chegou na semifinal de outro e no Brasileirão ele ficou em 14º com o São Paulo, se eu não me engano. Demorou a engrenar no São Paulo. Depois que acabou as competições de mata-mata, ele demorou a engrenar no Brasileiro. E o São Paulo correu um mínimo risco, mas correu. Então esse é um ponto negativo. Tomara que aqui seja diferente. Talvez seja uma coisa ocasional lá. Que aconteceu lá. Né? Mas estou empolgado, o Dorival é muito bom em mata-mata. Falando do lado positivo disso, é muito bom em mata-mata. O Corinthians está em 2 competições de mata-mata, Copa do Brasil e Sul-Americana. Ele vai conseguir iniciar um campeonato pelo Corinthians, porque a Sul-Americana e o Brasileiro já estão iniciados. Ele vai conseguir iniciar a Copa do Brasil para o Corinthians. Quem sabe com uma boa vitória amanhã fora de casa. Um adversário difícil, um adversário competente. Catimbeiro, assim, na questão de Série B. Então, é um time que se fazer um gol vai catimbar na defesa, vai segurar, vai fechar na defesa lá atrás, para não perder o resultado de positivo contra um time como o Corinthians. Então, estou empolgado com o Dorival, espero que dê certo, tomara que dê certo, porque o Dorival é um treinador que eu sempre quis que tenha nas coisas pelo menos uma vez. Não era minha prioridade agora, minha prioridade era o Tite. O Corinthians tinha obrigação de ir atrás do Tite por conta de ser um maior técnico da história do clube, não deu certo. Tomara que o Dorival dê certo. Beleza? Like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço, beijo no coração de vocês, valeu, falou.